Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Bola na Rádio, programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, que traz a bola à Rádio Porto Alegre e à casa de todos os que gostam do desporto rei. Eu sou o André Relvas e hoje tenho comigo José Braga, que nos vem falar da sua carreira na arbitragem. Uma vasta carreira, começou na Associação de Futebol de Porto Alegre, passou pela primeira categoria e incluiu ainda alguns jogos internacionais. José Braga, de 45 anos, conta com cerca de 350 jogos nos campeonatos profissionais, cerca de 150 na Primeira Liga, 200 nos campeonatos nacionais e 300 nos campeonatos distritais. Esteve ainda em várias meias finais da Taça de Portugal, bem como numa final da Supertaça Cândido de Oliveira, em 2008. E a nível internacional efetuou 3 jogos da Liga Europa. Boa tarde, José Braga, bem-vindo ao Bola na Rádio. Boa tarde, André. Desde primeiro queria agradecer o convite interessado para estar aqui presente. É com orgulho que aqui vim. Vir falar da minha pessoa e do meu trajeto na arbitragem. Espero que passe bem a mensagem para futuros árbitros ou para quem está um bocadinho de fora do mundo do que é isto da arbitragem, o que traz de bom e o que menos bom traz. Sem perder mais tempo, vou já passar a bola para o seu lado. Vamos começar por falar sobre o José Braga. Quem é o José Braga? Ainda antes de falarmos da arbitragem, onde é que nasceu, onde é que cresceu? O José Braga nasceu em agosto de 73 em Lourenço Marques, Moçambique. Cresci lá pouco tempo, estive lá 2 anos. Vim para Portugal depois, na altura da Guerra do Ultramar, fui morar para Estremoz. Estive lá até à 2ª classe e desde a 2ª classe vim para Porto Alegre e aqui estou até à data de hoje. Estudei e cresci aqui, no Colégio Diocesano de Santo António, posteriormente na Escola Secundária de São Lourenço. Nestes anos todos, em Porto Alegre, trabalhei, sou polícia aqui em Porto Alegre, como a maioria das pessoas me conhece e sabe que eu sou polícia aqui. Já estou cá há 20 anos na polícia. Anteriormente tive 4 anos em Lisboa, antes de vir para cá. O Zé Braga é casado, tem uma filha de 16 anos, e uma pessoa humilde, reservada, gosta de passar despercebido. É esse o Zé Braga. E, antes da arbitragem, teve alguma ligação ao futebol ou ao desporto em geral? Antes da arbitragem, eu desde miúdo, todos nós, ou quase todos nós, gostamos de futebol. Eu desde miúdo sempre gostei. Comecei com 12 anos a jogar no desportivo. Tinha jeito? Mais ou menos, não era grande espingarda, entre aspas. Era defesa de direito. Joguei lá 4 ou 5 épocas, até aos júniores. E depois dos júniores vi que não tinha assim grande aptidão para continuar e desisti. Desisti nessa altura. E entra logo a arbitragem? Não entro logo na arbitragem. Nessa altura estudava depois à noite ali na Escola Industrial, a antiga Escola Industrial, que é a Escola de São Lourenço, e trabalhava de dia, até que a uma determinada altura, mais ou menos com 20 anos, fui convidado pelo Sr. António Costa, da Associação de Futebol de Porto Alegre, uma pessoa por quem eu tenho muita estima, e que ele me conhecia de miúdo, de jogar futebol, e que me questionou se eu estava interessado em tirar um curso de árbitros, que ia começar naquela altura, mais semana, menos semana, ia começar um curso de árbitros. Eu fiquei assim com algumas reticências. Árbitro, eu vim de jogador de futebol há 2 anos, agora árbitro. E convenceu-me os argumentos que ele me pôs à frente da mesa. Fiquei agradado com a ideia e avancei. Porquê é que acha que ele o convidou?
convidou-me pelo aquilo que já disse anteriormente. Ele conhecia-me, sabia que eu era do futebol, sabia que eu estava desligado, e aquilo foi mais um convite tipo proposta, porque eles iam abrir um curso da Federação. A Federação, aquilo até tinha uns fundos comunitários para angariar novos árbitros, isto em 93 ou 94, naquela altura, e tínhamos formadores. Foi aulas de manhã, aulas de tarde, durante 4 ou 5 meses que durou esse curso. Era como se fosse um trabalho. Recebíamos um subsídio de alimentação, tínhamos que marcar as presenças, quando faltávamos não recebíamos aquelas horas. Portanto, foi com bastante exigência esses 4, 5 meses de curso. Inclusive, eu sempre me meto nas coisas, gosto de me dedicar com alma e coração, e até fui o primeiro classificado de um curso de que éramos 30 e tal árbitros. E começa assim uma longa carreira na arbitragem. E começa assim uma longa carreira na arbitragem, que de início nunca pensei. Ao princípio, andei aí 2 anos ou 3 ainda a arbitrar, mas depois, quando estive em Lisboa na polícia, já houve aí uns altos e baixos na minha carreira de arbitragem, porque as deslocações, e quando cá vinha, quando tinha alguma disponibilidade, fazia jogos, mas quando não tinha, também tinha a minha família que precisava do José Braga em casa, porque estava em Lisboa, e quando cá vinha a Porto Alegre gozar umas folgas, não podia estar a dedicar à arbitragem ao mesmo tempo. Portanto, houve aí um interregno, entre aspas. Ia fazendo uns jogos por outros de vez em quando, até ao dia que vim para Porto Alegre definitivamente. E foi aí assim uma aposta mais firme? Sim, em 2000, quando vim para Porto Alegre, o professor Joaquim Matias, quem eu agradeço, ele nessa altura ter feito esse convite, porque se não fosse esse convite, eu hoje não tinha sido árbitro, nem tinha atingido aqueles patamares que atingi. O professor Matias, na altura, há coisas que vêm, às vezes coisas que vêm por bem. Houve um assistente dele que se lesionou e ele precisava de um assistente, e chamou-me, e eu fui para a assistente do Joaquim Matias. E o meu jeito sempre foi bom, sempre foi de trabalhar e querer ser o melhor, e olha, foi sempre subir patamares. Sempre subi patamares. No ano a seguir pude fazer provas para árbitro de segunda categoria. Estive lá 2 anos como árbitro de segunda categoria, e como fiquei em terceiro classificado e subi à primeira categoria. Foi assim uma subida rápida? Foi rápida, porque quem trabalha, e espero que esta mensagem passe para outros árbitros do nosso distrito, e não só, quem trabalha consegue atingir os fins. Tem que ser com dedicação, sacrifício, espírito de equipa, porque todos nós, sem a ajuda dos outros, não conseguimos chegar longe. Às vezes sozinho não é fácil, mas olha, consegui subir à primeira divisão e manter-me lá durante 14 épocas, e pronto, e como há pouco até falaste que fiz uma supertaça Cândido de Oliveira, isto deveu-se em 2008 eu ter sido o segundo classificado a nível nacional dos árbitros de elite da primeira divisão. O Bertino Miranda ficou em primeiro lugar e eu fiquei em segundo. O Carlos Xistra tinha sido o primeiro, e normalmente como prémio quem ia apitar o primeiro jogo de época, a supertaça Cândido de Oliveira, eram os melhores. Portanto, o Xistra foi o melhor árbitro, fui eu, assistente, que fomos fazer esse jogo. Foi assim um jogo marcante? Foi um jogo marcante porque é uma final, uma supertaça, é uma final, é um dos jogos mais marcantes da minha carreira, porque uma final é uma final. Os jogos importantes são todos. E correu bem essa final? Correu bem, bastante bem, felizmente, porque é sempre uma montra. Um jogo Sporting-Porto é sempre uma montra para todo o país, está tudo a ver, tudo com os olhos metidos nos jogadores, nos árbitros, se erram, se não erram. Felizmente correu muito bem, e isso parecendo que não é logo uma projeção para que a gente faça outro tipo de jogos. Disse há pouco que o trabalho era importante para conseguir subir patamares na arbitragem e em tudo na vida, mas na arbitragem acaba por ser complicado, porque os olhos estão todos postos, às vezes mais no árbitro do que até nos próprios jogadores, não é? Sim, porque o erro
é mais fácil de apontar o dedo ao árbitro do que apontar o dedo ao treinador ou ao jogador. Daí, tanto que quando há uma falha, um jogo que acaba empatado ou com uma derrota, o árbitro é sempre o culpado. Arranjam sempre uma desculpa para que vão ver os erros dos árbitros e não os erros dos jogadores ou os erros dos treinadores. Inclusive agora, também devido ao VAR, já começam também a mandar as culpas para o lado do VAR, de quem está por trás do árbitro a analisar. O árbitro é sempre assim o bode expiatório. O árbitro é sempre um bode expiatório que, pronto, isto nunca há de mudar. Como é que foi a estreia na primeira categoria? Olha, a estreia na primeira divisão até foi assim engraçado. Eu fui fazer um jogo Marítimo Boa Vista. Inicialmente, eu tinha feito um jogo em Alverca com o Varzim, com um árbitro que era o Rui Costa do Porto, e o jogo correu tão bem que eles lançaram-me logo para um jogo de primeira divisão ao meu segundo jogo nos campeonatos profissionais. Fui com o Paulo Batista ao Marítimo Boa Vista. Nem era para ser esse jogo, era para ser o Nacional da Madeira Académica no dia 26 de setembro, desculpe. E nós fizemos o jogo no dia 25 à noite no Caldeirão dos Barreiros, porque o árbitro desse jogo era para ser o Pedro Henriques, lesionou-se e avançou o Paulo Batista e fomos nós. O Nacional não dava na televisão, este dava na televisão, em direto. Logo um primeiro jogo de primeira divisão, logo a dar na televisão na Sport TV, às 7 da tarde de um sábado. Há sempre aquele nervosinho, aquele miudinho, não é? Mas pronto, felizmente correu bem, e foi o meu primeiro jogo de estreia na primeira divisão. Ser árbitro implica mesmo saber lidar com a pressão, não é? Não é só com essa do jogo mais visto. Sim. A pressão, nós temos que nos preparar para ela. Não só no futebol e na arbitragem, mas na nossa profissão e em tudo em que nós encaramos na vida. Tudo aquilo que nós encaramos na vida, às vezes podemos lidar com alguma pressão. E temos que saber lidar com ela. E no futebol temos que passar para lá, ganhar esses mecanismos também para conseguirmos ultrapassar a pressão. Isso hoje também não nos temos que só treinar fisicamente ali no campo ou de estudar as leis de jogo. Também temos que nos preparar mentalmente. E como é que se prepara para a pressão? Eu sempre me preparei, não falo pelos outros, sempre me preparei um pouco em desimaginar mais vezes do jogo que iria fazer. Eu às vezes ia fazer um Porto-Benfica e tentava levar aquilo para... É claro que um jogo Benfica-Porto ou Porto-Benfica não é o mesmo que irmos fazer o Sporting Covilhã com a Académica, mas tentava encarar, antes de ir para o jogo, que fosse o mesmo sentimento. Tanto que às vezes durante o jogo nós nem nos apercebemos quais são as equipas, dada a concentração que nós temos, nem damos conta que está ali o Porto e o Benfica a jogar. É mecânico. Aquilo é mecânico. É mecânico e isto trabalha-se ao longo dos anos. E que a experiência, isto depois é natural. E que outras exigências é que a profissão tem? Estava a falar há pouco do nível físico. Sim, parte física. Hoje um bom árbitro não é só conhecer as leis de jogo. Para já, um bom árbitro tem que saber o livro das leis de jogo e sabê-lo interpretar muito bem. Não é só saber as leis. Tem que saber o que é que aquilo quer dizer por trás daquelas linhas que lá estão, daquelas palavras. Fisicamente é muito exigente, cada vez mais exigente. As provas físicas são cada vez mais exigentes. Eu, até à época transata e nos anos anteriores, treinava 4 vezes por semana. Segunda, terça, quinta e sexta. Corrida só? Não é corrida. Isso era no antigamente. Agora tem que se ter outro tipo de treinos. Treinos técnicos, treinos teóricos, no campo, práticos, da teórica, levar ali a prática. E isso tudo se vai ganhar no campo quando nós vamos para o campo.
Eu às vezes até treinava aqui sozinho e imaginava ao longo da linha lateral, fazia ali cerca de 10 minutos a correr ao longo da linha lateral de um lado e para o outro, a imaginar jogadores e a imaginar passes e jogadores em fora de jogo e a imaginar se a falta era cometida dentro da área ou fora da área, e isto também é um treino. O treino da segunda-feira é um treino soft, isto depende quando tenhamos feito o jogo, mas o normal de fazer um jogo ao domingo, à segunda-feira recupera-se, à terça-feira já se faz um treino mais físico e de reação, quarta descansa-se, quinta-feira um treino prático no campo. Pronto, são este tipo de treinos que os árbitros, para conseguirem ir para um campo de futebol e estar preparados para o que vão encontrar, têm que saber estar no campo, onde é que têm que estar, e têm que prever o que é que poderá acontecer. E isso adquire-se também no treino. E falando de outro requisito, há quem diga também que é preciso ter coragem para ser árbitro neste momento. É verdade? Claro que é preciso ter coragem para ser árbitro nos dias de hoje. Por vários motivos, que já até mencionámos alguns. O árbitro é um elemento que tem que ser o elemento calmo ali dentro do campo. Porque, sendo ele o gestor de recursos humanos dentro do campo de futebol, onde por vezes existem jogadores que ganham milhões e que as emoções dos jogadores não são as mesmas que as nossas. E nós temos que saber gerir. Portanto, além da coragem, claro que tem que ser, um árbitro tem que ter coragem hoje para envergar esta carreira, mas é gratificante. A forma como às vezes são crucificados, por assim dizer, ao mais mínimo erro, faz com que se afastem pessoas da profissão? Eu não quero acreditar que afaste. Poderá afastar, em alguns casos poderá afastar. Mas quem gosta realmente da arbitragem não se melindra muito com isso. Quem gosta, atira-se de cabeça e pelo menos experimenta. E tem que saber lidar com a pressão que estávamos a falar. Em Portugal, e não só em Portugal, mas eu vou falar no nosso contexto, do nosso país e do nosso distrito, tendo em conta a mentalidade tanto de dirigentes como adeptos, as decisões controversas e a respectiva polémica mediática, nunca irá desaparecer. Portanto, pelo contrário, vai haver sempre esta polémica em termos da arbitragem, vai sempre haver. Em Portugal, um empate ou uma derrota, como eu tinha dito há pouco, a culpa vai sempre para o árbitro. Nunca, ou é uma conspiração dos árbitros, nunca é para os treinadores nem para os jogadores. E agora, como também já tinha dito, culpam o vídeo-árbitro. Mas nós árbitros temos que estar preparados para isso. Em Inglaterra, por exemplo, isto não acontece. No final do jogo, batem palmas aos árbitros, porque eles também fazem parte do espetáculo e sabem que os jogadores, se o árbitro errou, mas eles também sabem que os jogadores e que o treinador também errou. Portanto, eu estou a dar um exemplo como em Inglaterra, que os adeptos vivem o futebol e batem as palmas aos árbitros, que isto é sempre uma coisa que nós não vimos nos nossos estádios. Mas nós, quando somos mais pequenos e andamos na rua a jogar à bola, nunca ninguém se voluntaria para ser árbitro. Não é? É verdade. Todos, mesmo aqueles que não são tão habilidosos, gostam de jogar à bola. Como é que surge essa vontade de ser árbitro? No seu caso, sabemos que foi através de um repto que foi lançado, não é? Mas como é que surge essa vontade normalmente de apitar? A arbitragem hoje em dia, e os miúdos veem muito futebol. Os miúdos hoje veem futebol, o futebol tem outra dimensão e outra projeção diferente do que tinha há uns anos. E muitos miúdos que veem que não têm jeito para jogar futebol, ou para, pronto, neste contexto de clubes, nós até conseguimos angariar jovens jogadores para irem para a arbitragem, porque é uma carreira aliciante. A arbitragem é uma carreira aliciante. E a experiência como jogador ajuda? Ajuda muito. Ajuda muito, porque o jogador já sabe percebe das leis, pelo menos um bocadinho, e vai também perceber o que é o jogo em si. Eles mudam logo de opinião. Há alguns árbitros aqui, até no nosso distrital, no nosso distrito de Porto Alegre, há alguns árbitros que foram jogadores e que mudaram de opinião em relação à arbitragem. Quando eram jogadores tinham uma opinião formada
e passando ao curso de árbitros e terem a experiência de começar a apitar jogos, veem que era um mundo totalmente diferente do que eles imaginavam. E se calhar arrependem-se às vezes de Sim, terem mandado sem vir algumas dúvida, vezes. sem dúvida. Ok, vamos fazer uma breve pausa para compromissos comerciais. Voltamos já dentro de alguns instantes com a segunda parte desta entrevista a José Braga. Bola na Rádio. Boa tarde, estamos de volta ao Bola na Rádio. Hoje a entrevista a José Braga, o árbitro que vem falar da sua carreira, tanto na Associação de Futebol de Porto Alegre como nos nacionais e em jogos internacionais. Mas a pergunta que lhe vou lançar agora, quando passar a bola novamente para o seu lado, o ano passado, na gala da Associação de Futebol de Porto Alegre, quando foi homenageado, fez questão de agradecer à sua família, uma peça fundamental ao longo da sua carreira. Foi muito difícil conciliar a carreira com a sua vida pessoal e até profissional? Como devem imaginar, muitos anos, muitos fins de semana fora de casa. Nós trabalhamos de segunda a sexta, ao fim de semana ir para um jogo, o momento em que se podia estar com a família. Foi um sacrifício que me custou, não só à minha família, que sempre esteve do meu lado nestas questões, mas eu também sempre tentei que não prejudicasse muito a minha família, quando tinha oportunidade de não ter jogos, ir passear e estar com eles. Mas isso que eu disse na gala da associação, digo novamente, a minha mulher foi o pilar e continua a ser o pilar, não só a nível desportivo, mas a nível profissional e pessoal. Ajudou bastante e sempre compreendeu muito esta parte da minha ausência, só não tanto aqui a nível distrital, mas se colocarmos 14 anos na primeira divisão, se multiplicarmos isso por fins de semana, se multiplicarmos isso quilómetros, viagens de avião para as ilhas, foram dezenas e dezenas, se não uma centena de jogos nas ilhas, nestes anos todos. Isso implica um grande sacrifício familiar. A minha mulher sempre esteve do meu lado, felizmente. Ela foi, torno a dizer, foi um grande pilar na minha vida e na minha carreira de arbitragem. A ela só lhe tenho que agradecer. E à minha filha, que a minha filha também sempre notou, ela tem 16 anos, e nestes 16 anos, praticamente, ela sempre me viu ao sábado ou à sexta, a balar para um jogo e a vir de madrugada de domingo para segunda. Ela já tem 16 anos, mas é agora. Quando tinha 8, 9, 10 e por aí adiante, aí é que ela ia notando mais a falta do pai. Mas é importante que a nossa família também perceba as nossas paixões, não é? Sim, e a minha mulher sempre percebeu, porque ainda eu não era árbitro, já estava com a minha mulher. Também uma ajuda. Tenho mais anos de estar com a minha mulher do que da arbitragem. Isso, parecendo que não, é logo meio caminho andado. E ela também sempre sentiu essa minha paixão e sempre me apoiou em todas as minhas decisões. E a nível profissional, como é que conciliou? A nível profissional tive altos e baixos. Como disse há pouco, quando estive em Lisboa, não era muito fácil andarmos a conciliar, mas quando vim para Porto Alegre tornou-se mais fácil, porque aqui tive sempre uma boa camaradagem com os colegas. Quando eram jogos durante a semana, eu metia um dia de férias, ou havia uns dias que trabalhava horas a mais, metia um dia dessas horas a mais que fazia umas trocas com os colegas, malta porreira. Os comandantes, a maioria deles que por cá passaram, também sempre me deram apoio nesse aspecto, sem nunca haver prejuízo para o serviço, né? Primeiro estava a polícia, mas eu também nunca coloquei a polícia em prejuízo em prol da arbitragem. E sempre consegui conciliar, umas vezes mais, outras vezes menos. Acho que nestes anos todos, só uma vez é que não pude ir fazer um jogo, porque não negaram-me a dispensa assim à última hora, e eu depois não pude fazer o jogo. Mas foi a única vez. De resto, conciliei bem a arbitragem com a polícia. A farda que usava durante a semana ajudava depois na farda que usava ao fim de semana? A malta tinha assim mais respeito por saber que era PSP? Que é PSP? Eu não ia por aí.
acredito que tenha ajudado. Mas o respeito não se exige. Nós vamos ganhando o respeito ao longo dos anos, com a nossa humildade, dentro dos campos, tratando sempre todas as pessoas como devem ser tratadas. E são esses pequenos pormenores que nós vamos ganhando respeito, apesar de praticamente aqui a malta do Distrital saber, e não só no Distrital, mas aqui mais no Distrital, saberem que o Zé Braga era árbitro e era polícia. Acredito que tenha havido mais algum respeito e se calhar o acanhar de alguma reação, mas também nunca lhes dei grandes motivos a jogadores nem a treinadores para que tivessem reações menos dignas da parte deles. E é aí que um árbitro ganha o respeito pelos jogadores. Não tanto a exigir, tem que ser assim com estes pequenos pormenores ao longo dos anos, nós vamos ganhando esse respeito por parte dos adeptos, dos jogadores, dos treinadores, dirigentes. Qual é que foi assim, o jogo mais marcante que fez ao longo da sua carreira? Marcante e importante, se não for o mesmo. Importante, como já disse há pouco, uma final é sempre uma final. E, como tinha dito, tinha feito o Sporting com o Porto na final da Taça Cândido de Oliveira em 2008. Mas tive outros jogos importantes. Esse foi, se calhar, o mais importante, porque é o jogo que é. Mas tive jogos Benfica Sporting, Sporting Portos, Portos Benficas, tudo e mais alguma coisa. Esses jogos são todos importantes e marcam a nossa carreira. Porque o nosso estado de espírito, eu a primeira vez que fiz um jogo um clássico, só para vocês sentirem o estado de espírito de um árbitro, pela primeira vez que lá vai, e não deve ter sido só o meu, acho que foi de todos os árbitros que foram a primeira vez fazer. Nós irmos aquecer, nós vamos ver primeiro o estádio, quando chegamos ao estádio 2 horas antes, vamos ver as balizas, vamos ver as relva, como é que está, e o estádio está vazio. Voltamos 1 hora depois, 1 hora e pouco depois, para ir aquecer. Aí o estádio já está meio. Estamos a falar num estádio, um exemplo, com 60 ou 65 mil pessoas. E quando é o apito inicial, estão lá 60 mil. Conseguem compreender o estado de espírito de uma pessoa que encara aquilo a primeira vez? Primeiro vai lá, está o estádio vazio, 1 hora depois está meia casa, e quando começa o jogo, aquilo está a abarrotar, que a gente só ouve. E esses jogos são os jogos que nos marcam. É muita adrenalina. É muita adrenalina. Mas vai acalmando à medida que... Sim, ao longo dos anos a gente depois já vai fazendo um Não, Sporting. Não, ao longo do jogo é o apito inicial. E todos os árbitros dizem o mesmo. É o apito inicial. Porque após o apito inicial, eu falo por mim, e sei que a maioria dos árbitros é assim, a partir do apito inicial isso tudo desaparece. Desaparece e começamos a ver 2 equipas. Uma que joga de azul, outra que joga de verde, ou que joga de branco e outra que joga de amarelo. Já a nossa concentração tem que ser tal que nós já temos ali uma equipa de branco e uma de vermelho. Ou de azul. Fez também jogos na Liga Europa, não foi? Tive essa felicidade. Tive essa felicidade também por o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol ter visto em mim a qualidade, e sempre tive, e também sempre acho que fiz por isso. Tive a felicidade de ter feito em 13 anos distintos 3 jogos da pré-eliminatória da Liga Europa. A primeira vez foi em 2012, fui à Moldávia, Chisinau, que é a capital, estive lá a fazer um jogo com uma equipa sueca. No ano a seguir fui a Israel, a Tel Aviv. Impensável ir a Tel Aviv, ninguém vai a Tel Aviv de férias. Agora começa a sair, mas ir a Tel Aviv, só tive pena de não poder ir a Jerusalém, lá ao Muro das Lamentações. Naquele dia não deu, outros árbitros conseguiram ir, eu naquele ano não consegui. E há 2 anos atrás fui à Polónia, a Poznan, fiz lá mais um jogo da Liga Europa. Foram 3 jogos. Esses jogos são totalmente diferentes. Porque nós vamos Porquê? Porque nós vamos representar o nosso país. E quando nós ouvimos o nosso nome nos megafones do estádio, árbitro assistente
José Miguel Braga português e nós estamos em Tel Aviv e estão a falar do nosso nome e que estamos a representar Portugal, o nosso ego muda. E são esses bocadinhos bons que a gente levou nestes anos todos do futebol. A pressão não é maior? Não é maior. Não é maior do que irmos fazer um Benfica-Porto ou com um Benfica-Sporting ou um Sporting-Porto. Não é maior. Falando assim de episódios engraçados ou insólitos que tenham ocorrido durante a sua carreira, tem assim alguma para nos contar? Não, tive vários episódios engraçados. Lembro-me há uns anos valentes na Trofa havia uma associação columbófila ao pé do estádio e havia para lá apitos a chamarem os pombos e de repente ali ao início do jogo houve um apito assim mais forte do lado de lá do estádio e há um jogador dentro da área que agarra a bola e olha-se para o árbitro, era o Paulo, olha para o árbitro e disse o que é que foi e o Paulo apitou porque ele agarrou a bola com a mão e gerou-se logo ali um burburinho porque é que ele apanhou a bola com a mão ali dentro da área. Depois lá se houve outro apito idêntico e eu já tinha ouvido o primeiro e depois disse ao Paulo, o jogador agarrou a bola com a mão, já ia ser penalti, os jogadores queriam penalti da outra equipa e eu disse, não Paulo, o jogador agarrou a bola com a mão porque o apito foi audível ali daquele lado, até tinha sido do meu lado por trás da bancada onde eu estava e depois ele fez bola ao solo. E há 2 anos ou 3 anos atrás também tem assim outro episódio engraçado. Fui fazer um Porto-Braga. O Porto vinha de uma série de 4 empates seguidos. Aquilo estava assim enguiçado e fui fazer um Porto-Braga com o Xistra ao estádio do Dragão e nós perfilámos, foi a moeda ao ar, escolher o campo e quando ia ver as redes da baliza, até ia assim meio ao lado com o Iker Casillas, eu ia ver a baliza e ele ia para a baliza, não era? De repente lançam da bancada um galo preto, mesmo ali para o pé de mim, quase onde eu estava. E eu disse assim naquele instante, o que é que eu agora faço com este galo preto, ali na zona da marca do penalti? E eu cheguei-me ao pé do galo preto, para não fazer figura, entre aspas, de estar engraçada ali, encostei o pé ao galo preto e vi que ele não se mexia e fiz assim um gesto brusco e agarrei-o e levei-o lá a um spotter que estava lá atrás da baliza. Porque senão se ele tem começado ali a fugir, o galo... Passou assim despercebido? Passou assim despercebido, mas as televisões e os jornais... isso foi logo fotografias durante 2 ou 3 dias e na internet e nos jornais desse episódio. Mas mais vale experiências dessas do que aparecer nos jornais por maus motivos. É verdade, isso é verdade. Falamos já aqui várias vezes do VAR, que entre outras tecnologias foi introduzido recentemente. Acredita que traz mais valia para o futebol? Certamente que sim. Todas as tecnologias que venham dar de verdade desportiva ao futebol são sempre bem-vindas. Temos a tecnologia da linha de golo, que está agora a ser colocada também em alguns jogos, que já foi colocada em alguns jogos finais em Portugal, taças da Liga, e temos o Video Assistant Referee, mais conhecido pelo VAR. São sempre uma mais-valia para o futebol português. Ao início, isto custa o pessoal, os jogadores, os dirigentes e até mesmo nós árbitros, não é fácil de logo sermos nós, fomos um dos 5 ou 6 países a ter o vídeo-árbitro como teste, entre aspas, nos campeonatos nacionais. Sabíamos que esta tecnologia foi equacionada e foi pensada, teríamos de passar por várias fases. Era a implementação, em que todos nós temos que refletir que vai haver uma nova realidade. Essa nova realidade é o jogador estar a festejar golo lá com a bancada e depois não é golo. É aí que tem que... Este ano, já até a segunda época, essas coisas já estão mais... Os jogadores já param e esperam para que seja validado o golo. Isto foi uma nova realidade que permite às equipas de arbitragem aferir aquilo que se vai passando dentro do terreno de jogo de uma forma diferente. Era expectável que isto acontecesse.
que as coisas fossem neste sentido. O árbitro, até a apitar o jogo, está mais descansado, entre aspas, porque sabe que tem um colega que está a ver o jogo na televisão e com acesso a repetições, que caso seja cometido um erro crasso, que aquilo não vai passar impune e que a verdade esportiva vai ser posta, vai ser reposta, verdade esportiva. E pronto, e é nesse sentido que nós temos que caminhar. É na tecnologia em prol do futebol e da verdade esportiva. Ainda teve experiência com o vídeo-árbitro ou não? Sim, fiz uma dezena de jogos de vídeo-árbitro, correram todos bem. Poderia, e isto com os anos certamente vai alterar, poderá o vídeo-árbitro ir para outras situações de jogo, agora é só em 4 situações, que é o engano na identificação de um jogador a quando de um cartão, é os golos serem corretamente obtidos ou não, os penaltis, mas devia-se alargar mais. Não se corre o risco de parar muitas vezes o jogo? Sim, vai-se parar. Para-se, e tem-se visto, mas as pessoas a pouco e pouco vão-se habituando a isto. Porque é preferível parar o jogo e dar-se mais 3 ou 4 minutos ao fim do tempo regulamentar para estas situações. Porque até houve estudos que o jogo, em certas situações, não estava mais de 30 segundos parado. E se formos a ver, também houve estudos em que um lançamento de linha lateral, e não há nenhuma intervenção de VAR, num simples lançamento lateral, entre a bola sair, um jogador ir buscar a bola, fazer a ronha às vezes habitual, se calhar às vezes demora-se mais tempo, assim como num pontapé de baliza, em que obriga o árbitro lá às vezes a dar um amarelo. Portanto, nesta situação, do jogador, o árbitro manda esperar, espera, o vídeo-árbitro manda seguir. Se calhar demora menos tempo do que um simples lançamento, um pontapé de baliza ou um pontapé de canto. Claro que se tiver que visionar as imagens, demora mais um bocadinho. Mas há de andar ela por ela. É compensado depois ao fim. E os adeptos e os treinadores e os jogadores têm que se adaptar à nova realidade. Estamos já a entrar na fase final do programa. Que mensagem é que gostaria de passar a quem já pensou ou ainda nem sequer pensou em ser árbitro? Esta é uma pergunta bem colocada. Eu virava-me mais para a minha pessoa. A arbitragem para mim sempre foi uma família, e é isso que os árbitros novos têm que encarar. A arbitragem é uma família e ajudou-me muito a ser o homem que sou hoje, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. E os novos árbitros têm que encarar isto como uma realidade. A arbitragem, primeiramente, tem que encarar isto como uma família. Continua para mim a ser uma carreira aliciante. É, certamente, uma carreira aliciante para quem gosta de futebol. Sabemos que nem tudo vai ser fácil e que os grandes objetivos são difíceis de atingir. Mas a dedicação, o esforço e o espírito de sacrifício torna-nos mais fortes para poder alcançar os nossos objetivos. E como dizia Nelson Mandela, tudo é considerado impossível até acontecer. Portanto, passou-se comigo. Tudo é considerado impossível até acontecer. Eu, quando vim para a arbitragem, foi numa desportiva, foi numa de camaradagem, e começou a pouco e pouco. Tem que se trabalhar, temos que nos dedicar à causa se queremos chegar longe. E, de início, os novos árbitros têm que ter consciência que não é de um dia para o outro que conseguem atingir patamares altos. Tem que ser com muito trabalho, muita dedicação e com muito rigor. Quer a nível físico, quer a nível teórico, treinar todas as semanas, pensar, se querem pensar em atingir patamares como eu atingi felizmente e consegui atingir, tem que ser assim. Vale a pena? Vale a pena. Muito obrigado, José Braga, por ter vindo ao nosso programa. Espero que tenha gostado da experiência.
Não, obrigado a vocês por terem convidado para vir aqui falar um bocadinho sobre mim, sobre a arbitragem distrital e não só. Poderemos ter outras oportunidades, Deus queira que sim, e cá estaremos. Muito obrigado, felicidades, e cá estaremos para a semana para mais uma edição do Bola na Rádio. Espero que tenham gostado de estar connosco. Até para a semana. Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal, com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio.